Olá, amados, um bom dia em Cristo para todos, a paz do Senhor Jesus. Aqui, pastor Carlos Alberto, do Ministério Pentecostal Tabernáculo de Deus, e com vocês, Manhã com Deus. Eu quero só falar algo profundo hoje. As igrejas que não estão no coração de Deus. Pastor, é forte. As igrejas que não estão no coração de Deus. Você está meditando no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de número 25 ao 37, diz assim: E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como a interpretas? E lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás também o teu próximo a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, bandidos, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se e deixando-o semi-morto. Casualmente, descia ali um sacerdote para aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia para aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Porém, um certo samaritano que seguia o seu caminho passou de perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, curou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e, colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e o tratou dele. No dia seguinte, deu 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Jesus pergunta: Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Não. Eu te pergunto, a igreja que não está no coração de Jesus. Precisamos mudar a nossa visão a respeito da igreja que Jesus fundou segundo o seu coração. Para Cristo, a igreja deve ser mais do que um lugar de misericórdia, sendo o próprio remédio para o doente, o suprimento para o necessitado, o descanso para o cansado. Nesse texto bíblico, respondendo ao doutor Larey, Jesus deixa claro qual deve ser o papel da igreja. Vamos olhar apenas para as atitudes do samaritano, confrontando com a realidade da igreja de hoje. Na Bíblia, a igreja é vista como o corpo de Cristo. Aprendemos então como não deve ser este corpo. Primeiro ponto: samaritano viu aquele homem ferido à beira do caminho e, vendo-o, esta é a igreja que está no coração de Jesus. Precisa não apenas olhar, mas ver e enxergar. Todos viram, mas não enxergaram. Somente o samaritano viu, enxergou e parou. Esta é a igreja que está no coração de Cristo. Segundo ponto: a obrigação nossa de enxergar os feridos à beira dos nossos caminhos. Antes do samaritano, passaram pelo mesmo caminho um sacerdote, um levita, e os 2 de modo igual passaram a largo, distante. Jesus recomenda colírio para a igreja de Laodiceia. A igreja cega não está no coração de Jesus. Por isso precisa usar um colírio espiritual para voltar a enxergar. Quantas igrejas que não enxergam as pessoas caídas, destituídas da sociedade, pessoas debaixo de ponte, de viadutos? A igreja está cega. E o Senhor aqui recomenda que ela tenha colírio para que volte a enxergar com a igreja de Laodiceia. E a igreja sem coração? Olha, veja bem, moveu-se de íntima compaixão. O samaritano, compadecido, ajudou aquele homem ferido, mostrando-lhe o real sentido de amor ao próximo. O coração, amados, é um órgão vital para a vida do corpo. Para que o corpo viva, é preciso que o coração esteja batendo. Se o coração da igreja é duro e insensível, essa igreja não faz parte do corpo de Cristo, porque a vida começa pelo coração. Outro passo: precisamos ter os necessitados no nosso coração. A igreja precisa ter o coração aberto para os que mais necessitam de ajuda, e não o preconceito ou recusa. Prostitutas, mendigos, ébrios, homossexuais, pobres,
Todos eles devem encontrar na igreja ambiente de refúgio, de graça, sem qualquer reprovação ou acusação. Quarto, aproximando-se, a presença da igreja traz esperança. Ela deve transmitir calor, paz, segurança para os que necessitam. Temos que nos aproximar dos marginalizados e miseráveis, para que possamos ver a luz de Deus em nós. E a igreja sem mãos? Hoje tem muitas também. Aquele homem atou-lhe as feridas. O samaritano não hesitou em pôr a mão na massa, fazendo tudo o que podia naquele momento para ajudar aquele pobre homem caído. Amém? Atitude é o que a igreja de coração de Jesus precisa ter. Não podemos ver os necessitados morrerem ao nosso lado e permanecemos de braços cruzados. Precisamos agir e ser o diferencial nesse mundo. A igreja é um pronto-socorro espiritual. Imagine um pronto-socorro com todo mundo sentado, conversando tranquilamente, todos de braços cruzados. É possível imaginar um pronto-socorro assim? Claro que não. Quando pensamos no setor de emergência do hospital, imaginamos um corre-corre, pessoas chorando, médico apressado nos corredores, pessoas esperadas por serem atendidas, enfermeiros tratando, curando feridas. É assim que a igreja deve ser vista, como um local de emergência, de cura, de soluções para as doenças das almas. Outro ponto, ele tomou aquele homem em seus braços. Oh glória! A igreja dos sonhos de Deus deve trazer alento e conforto aos necessitados, acalentar, abraçar, receber, carregar se for preciso. Outro ponto, a igreja sem saúde. Este homem aplicou-lhe azeite e vinho ao samaritano. O samaritano possuía azeite e vinho para cuidar daquele homem. O azeite e vinho eram muito usados na época como remédio, mas somente pessoas prudentes os possuíam. Hoje tem igreja que a pessoa enferma solicita oração, o pastor nem unge, nem toca na pessoa. Meu amado, o azeite, ele representa a unção do Espírito, representa a saúde espiritual. A igreja de Jesus tem que ter azeite de sobra para exercer sua função no mundo espiritual. O vinho representa alegria. Doentes não têm alegria e cabe à igreja levar a alegria do Evangelho aos que precisam para continuar vivos. Conclusão para mim e para você. Esse samaritano dessa história bíblica ainda pagou para o ferido ser cuidado. É necessário pagar um preço para cumprir nossa tarefa como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Gastar tempo, esforço, oração, jejum, o preço da crítica por estar ajudando a um caído, um discriminado, ou até mesmo, se for preciso, gastar muito dinheiro para levar o Evangelho onde quer que seja. Jesus nos dá essa ordem. Vai e faça da mesma maneira. Tão certo que o samaritano fez, faça você da mesma maneira. E eu te pergunto, como é a tua igreja? Qual igreja que você está frequentando? É a igreja cega? É a igreja sem coração? É a igreja sem mãos? É a igreja sem saúde? Ou é aquela igreja que representa aqui o samaritano? Que abraça, que ajuda, que não passa, que não faz indiferença, mas que olha, que aplica o azeite, que aplica o vinho e que ama e que ajuda e transforma. Aqui, Manhã com Deus, pastor Carlos Alberto, Ministério Pentecostal, Tabernáculo de Deus. Seja abençoado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Que a graça, a comunhão, a virtude e as doces consolações do Espírito Santo repouse e esteja agora presente sobre cada vida, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus.